Olá, turma do 7º ano. Tô aqui na minha casa de quarentena. Vocês também estão na casa de vocês. E a gente não pode se ver pessoalmente. Então, por isso, eu vim trazer a nossa primeira videoaula. E aí, de Matemática 1. E aí, a gente vai ver uma revisão do que a gente já estava assistindo do nosso último encontro e vou dar continuidade. E aí a gente vai ver o quê? Operações com números inteiros. E aí a gente vai ter adição e subtração, que foi o que foi dado em sala. E vou relembrar para quem pode ter esquecido ou só relembrar mesmo. E aí a gente vai ver aqui, adição 2 mais 5 é igual a 7. Igualzinho a gente faz lá no 6º ano, mesma coisa, adiçãozinha. Só muda quando a gente começa a utilizar os números negativos. Aqui, menos 2 com mais 5, a gente vai ver quem é o número maior. O número maior é o número 5. Então, se ele é o número 5, quem é o sinal dele? O sinal dele é positivo. Então, a resposta é positiva. E aí, nisso, a gente vai transformar isso para uma subtração. A gente vai fazer 5 menos 2 é igual a 3. Então, a resposta final fica mais 3. E aí, eu coloquei um outro aqui. Agora, o meu 5, ele não é positivo, agora ele é negativo. Então, vai fazer como? Menos 5 com mais 2. Se ele é maior, a resposta é negativa. E a gente vai fazer 5 menos 2. E aí sobrou 3. E a resposta final ficou como? Menos 3. Então isso é a nossa adição. E aí vem a subtração. E a subtração ela é bem um pouco parecida com a adição. E aí vem aqui, ó. Eu tenho 5 menos mais 3. Esse menos aqui, a gente faz, ó, sinais diferente. Eu fiz até um OBS aqui, como eu falei em sala com vocês. Sinais diferente, eu faço uma subtração. Outro exemplo muito tranquilo aqui, que vocês utilizam sempre aí na escola. Na cantina, né, eu tenho 5 reais e gasto 3 reais, ou sobra o quanto? Eu vou fazer sempre subtração. E é isso que acontece. Então, 5 menos 3, sobrou 2 positivo. E agora, quando eu tenho sinais iguais, ó, sinais iguais, eu vou sempre fazer adição. Mesma coisa, um exemplozinho aí. Juntar conta. Eu tô fazendo o quê? Tô juntando conta. Então, menos com menos vai dar mais. Eu tô somando a minha dívida. Então, 5 com mais 3 dá 8. Agora, o próximo aqui. Mesma coisa. Eu falei aqui, sinais diferentes, a gente faz subtração. Então, se a gente faz subtração, é sinalzinho do menos. Só que aí muda uma outra coisa. A gente faz uma subtração, mas a gente tem o menos 5 aqui também. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma adição. Por quê? Porque eu junto dívidas. Eu estou devendo 5 reais e eu vou lá e devo mais 2. Se eu devo, vai ser positivo ou vai ser negativo? Eu vou somar ou vou subtrair? Claro que eu vou somar. Então, menos 7. E aí, essa era a nossa revisãozinha do que a gente viu em sala. E a matéria de hoje, né, seria a multiplicação, que vocês estavam tão ansiosos com a tabela dos sinais. Que eu falei que na subtração não usava tabela. A gente só usa na multiplicação, divisão. E é aí que a gente vai começar a utilizar. E aí na multiplicação, o que a gente faz? A gente olha os dois números. Eu tenho 2 aqui positivo e tenho 3
negativo. Então a minha resposta vai ser o quê? Vai ser mais com menos, sinais diferente, negativo. Sinais iguais, positivo. Então a gente vai colocar um menuzinho. E a gente vai fazer uma multiplicação normalmente. 2 vezes 3, 6. E aí eu coloquei um outro exemplozinho aqui. Menos com menos, sinais iguais, positivo. E aí a gente vai fazer a mesma conta. 2 vezes 3, 6. Na divisão, também é do mesmo jeito do que na multiplicação. Então, eu coloquei aqui um exemplozinho para vocês, ó. Menos com menos é positivo. Sinais iguais, positivo. Então, 15 dividido por 5 sobrou 3. E aí, a mesma coisa com sinal diferente. Então, tem um menos e mais. Sinais diferente, negativo. 15 dividido por 3 sobrou 5. Então, na multiplicação e na divisão, a gente utiliza a regra dos sinais. Então, voltando aqui, regra dos sinais. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. E aí a gente vem com o nosso último conteúdo dessa aula, que é expressão numérica. E aí a expressão, ela vai vir com todas as operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. E aí, o que a gente faz primeiro numa expressão assim? Em relação, a gente vai resolver primeiro os parênteses. Mas se lá dentro do parênteses tivesse uma soma e uma multiplicação, o que eu iria responder? Multiplicação, sempre. A soma sempre vai ser por último. E aí a gente vai fazer aqui, ó. Vou repetir tudo. E aí eu venho aqui, ó. 4 menos 4 com menos 6. Eu tenho duas dívidas, é uma adição. Então eu vou fazer o quê? Repete o sinal e somo minha dívida. Foi o que eu fiz aqui, ó. Menos 10. Aí, na próxima linha, quem eu tenho que eliminar aqui? Eu tenho que eliminar esse menos 10 aqui. Eu tenho uma operação aqui de adição, tem uma operação de multiplicação e tem uma operação de divisão. Então, eu vou fazer primeiro a da multiplicação. Então, eu vou repetir todo mundo. Vou repetir o meu 4. Aqui eu vou fazer a regrinha dos sinais, ó. Menos com menos vai dar mais. 3 vezes 10 dá 30. E vou repetir a divisão. E aqui fora, eu já posso resolver, tá? Já posso resolver. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Menos com mais dá negativo. Só que eu tenho um outro mais ali me atrapalhando. Também dá negativo. Então, 9 vezes 5, 45. E aí a gente vem para a próxima linha. A gente tem que agora fazer essa minha divisão. Vou repetir todo mundo. E aqui eu vou fazer, ó, 30 dividido por 2, sobrou 15. Os 2 é positivo, continua sendo positivo. E aí na próxima linha, eu vou ter que fazer essa minha adição aqui, ó. 15 mais 4, 19. E aí eu consigo eliminar o meu colchete. E aí eu preciso eliminar a minha chaves. Aí fica a critério de vocês. Eu vou somar dívidas, que foi o que eu fiz. Ou eu vou fazer aqui, ó. Menos 2 com mais 19, que vai sobrar mais 17. Depois diminuir com 45. Ou fazer do jeito que eu fiz. Eu peguei 45 mais 2 deu 47. Mais 19, que sobrou no final aqui, menos 28. E aí agora eu tenho como eliminar minhas chaves. Aí vai ficar agora
Como? Menos 3. Aqui eu faço a regrinha, ó. Mais com menos, né? Sinais diferentes, a gente faz sempre o quê? Subtrai. Então, menos 28. Agora eu faço o quê? Somo minha dívida. 28 com mais 3 dá 31. Só que é 31 positivo ou negativo? Negativo. Então, essa foi a nossa aula, nossa primeira aula de matemática 1. E aí, na plataforma vai ter uma lista de exercícios, sempre tem, né? E eu vou colocar lá pra vocês. Junto com o vídeo, eu vou colocar a lista de exercício, tá bom?